O que acontece quando indivíduos se unem a uma multidão? Para Gustave Le Bon, a resposta era clara. O indivíduo perde a sua identidade e torna-se parte de um organismo coletivo, guiado por emoções e impulsos irracionais. Na obra Psicologia das Massas, Le Bon afirma que, quando inserido num grupo, o indivíduo sofre uma transformação radical. As suas ações deixam de ser guiadas pela razão e passam a ser dominadas pelo inconsciente coletivo. A Revolução Francesa é um exemplo clássico. Multidões enfurecidas destruíram símbolos do antigo regime, movidas por um fervor que parecia incontrolável. O mesmo padrão se repetiu em revoluções e levantamentos populares ao longo da história. Le Bon descreve o fenômeno do contágio mental, quando uma ideia ou emoção se espalha rapidamente numa multidão, como um incêndio. Essa dinâmica explica por que um boato pode levar ao pânico em questão de minutos. Outro conceito-chave é a sugestionabilidade. Na massa, os indivíduos tornam-se extremamente sugestionáveis, reagindo a palavras e símbolos como se estivessem sob hipnose. Ao diluir-se na multidão, o indivíduo perde o senso de responsabilidade. O que ele jamais faria sozinho pode tornar-se aceitável quando está rodeado por outros. Segundo Le Bon, as massas são facilmente guiadas por líderes carismáticos, que utilizam frases simples, repetição e apelo emocional para direcionar a turba. Estudos posteriores confirmaram as ideias de Le Bon. A experiência de Stanley Milgram, efetuada em 1963, demonstrou como a autoridade pode levar indivíduos comuns a cometer atos impensáveis. Em 1971, Philip Zimbardo mostrou como o ambiente pode transformar o comportamento. Na experiência da prisão de Stanford, voluntários rapidamente assumiram papéis extremos, validando a ideia de que a coletividade pode alterar a personalidade. Os estádios de futebol são um exemplo moderno da psicologia das massas. O torcedor, quando isolado, pode ser pacífico, mas dentro da multidão, pode tornar-se violento e irracional. As redes sociais amplificaram esse fenômeno. Movimentos digitais podem se espalhar rapidamente, com milhões de pessoas adotando opiniões sem reflexão crítica. O fenômeno das fake news ilustra o efeito manada. Uma informação falsa, quando compartilhada em massa, ganha credibilidade simplesmente pela repetição. Movimentos sociais podem ser pacíficos ou se transformar em motins dependendo da dinâmica da multidão. O comportamento individual desaparece diante da coletividade. As ideias de Le Bon continuam relevantes. De manifestações políticas a revoltas espontâneas, a psicologia das massas influencia profundamente a sociedade atual. No fim, fica a pergunta: até que ponto somos donos das nossas próprias ações? Será que, inseridos num grupo, ainda pensamos por nós mesmos?